Coríntios capítulo 19. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: oh glória. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém? Fecha teus olhos, Pai, fala conosco. Fala conosco, Pai, fala com cada um de nós. Fala, Senhor, com quem está nos ouvindo agora, Jesus. Fala, Espírito Santo, e ministra essa unção, Pai, derrama essa unção sobre a casa, sobre a empresa, sobre a nação brasileira, Jesus. Nós sabemos que a tua unção, Pai, ela despedaça e quebra todo jugo, Senhor. Despedaça, Senhor, através da tua unção, do Cristo, do Messias, do ungido, Pai, que morreu na cruz e que está vivo, Pai, que está em nosso meio, Jesus. Eu abençoo cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos, Pai, o nosso Brasil, Senhor. Nós declaramos que o Brasil será, ó Senhor, um país cujo o Senhor é Deus. Nós sabemos, Pai, que tudo tem um tempo e tudo tem um propósito. E nós temos a certeza, Pai, que o avivamento que o Senhor há de derramar, o Senhor vai se manifestar, Pai, para despertar um tempo novo na nação brasileira. Aviva-nos, Senhor, hoje. Aviva-nos, Senhor, nossos corações, o nosso espírito, Pai. E que tudo que estava partido, que tudo que estava destruído, tudo que estava morno, Pai, que seja avivado pelo poder do Espírito, Pai. Que o Senhor possa nos pegar por dentro hoje. Que o Senhor possa nos sacudir hoje, Jesus. E que o teu nome seja glorificado. Só quem crê, diga amém. Romanos, primeira carta de Coríntios, capítulo 14. Antes de começar a ler, eu quero ler esse versículo para você. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, diga profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Aleluias. Preste muita atenção, eu quero trazer algo sobre a tua vida, pois eu creio realmente num grande avivamento que o Senhor há de derramar em nossos corações. Há uma chama, eu não sei se arde dentro de você, eu não sei como que está o teu espírito, a tua mente, o teu coração, mas dentro de mim há um desejo, e não é de hoje, há de muitos anos, de sentir um avivamento, uma unção, uma graça, um poder realmente
né, que vem assim nos tomar. E essa unção vem, ela muda a nossa história, ela vai nos movendo. E eu quero muito que você ou tem e peça mais, ou quem não tem, comece a dar lugar para o Espírito. Isso não é um desejo meu, isso não é um desejo natural meu, do homem, mas é um desejo da parte de Deus. E se Deus tem algo para realizar na sua vida e é parte dele, eu acredito você como um filho obediente que ama a Deus. Se o pai está querendo te entregar, o filho quer receber. Quem quer receber? Quer receber algo do pai? Quer receber? A Bíblia diz algo tremendo a respeito disso. Paulo vai falar a respeito dos dons, começa em 1 Coríntios capítulo 12, e ele vai falar a respeito dos 9 dons do Espírito. Depois ele fala no capítulo 13, ele fala a respeito do amor. O amor é o maior dom que existe. Amém? Se você profetiza, fala em língua, traz a revelação, tem o dom da cura, é tremendo demais, mas nada se compara ao maior dom que existe, é o dom do amor. Porque sem o amor você não consegue fazer nada. Não adianta você ser profeta na vida das pessoas e você não amar a sua família. Aleluia. Não adianta você querer revelar, trazer a revelação, a unção para todo mundo, e o amor de Deus não pairar, não morar no teu coração. Quando você for falar com as pessoas querem ver Deus, querem ver sim a revelação, a profecia. As pessoas almejam isso, mas a maior graça que um homem tem é manifestar o amor do Cristo na vida dele. E muitas coisas estão invertidas, e você não pode começar errado. Eu entendo que o ministério Yeshua Church ainda é um bebê que está engateando ainda, que está sendo ainda levada devagarzinho, com muito cuidado. Para quê? Para que cresça da forma e da maneira certa. Pode prestar muita atenção, tudo que cresceu muito rápido também caiu muito rápido. Tudo que explodiu de uma vez, de repente você não vê mais, sumiu, desapareceu. O que aconteceu? Cresceu demais, e tudo que cresce demais tem um perigo. E tudo que você deseja muito, Deus, Ele vai te tratar muito. Tudo que você quer que aconteça na sua vida, Deus vai te alicerçar primeiro. Por quê? Porque Deus não quer te dar algo para você perder. Deus quer te dar algo para você ter para o resto da sua vida, virar um legado e passar para os teus filhos. Você crê nisso? Que Deus está te preparando para colocar algo sobre a tua mão que o diabo não vai roubar. Deus está te preparando para colocar algo na sua mão que você vai transferir para os seus filhos. E os seus filhos vão dar valor sobre aquilo que você construiu, sobre aquilo que você batalhou para construir. E não vai ser dado de mão beijada. Você precisa ensinar o seu filho a entender a importância de todo o preço que Jesus pagou por nós na cruz e entregou para nós. Entenda isso. Esse dia de hoje, Deus me levou para o meu secreto, e eu chorei demais quando eu encontrei na carta de 2 Timóteo, no último capítulo da carta de 2 Timóteo, que é o capítulo 4, Paulo falando a respeito do combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Logo em seguida ele está falando a Timóteo, e logo em seguida ele está falando do que está para acontecer com ele. Ele já está sabendo que ele ia partir, que ele ia morrer e que ele ia passar. E ele começa a contar algumas coisas, declarando dos seus discípulos, seus filhos, que todos abandonaram naquele momento. Alguns foram para Corinto, outros foram para Éfeso, outros foram para Tessalônica, e o único que estava com ele era o doutor Lucas. O único que estava com ele. Entenda uma coisa, eu chorei demais hoje, porque o evangelho, irmão, que a gente está pagando o preço que nós pensamos que pagamos o preço, nós não pagamos o preço. O preço já foi pago por Cristo e por todos os apóstolos, missionários que foram decapitados, destruídos, jogados no meio de leões na arena,
pessoas que entregaram as suas vidas para que o Evangelho chegasse até aqui, irmãos. E hoje nós sentamos numa cadeira e temos que ouvir às vezes as mesmas palavras para dar uma resposta de fé. E eu chorava demais vendo isso, porque Paulo está sendo, a Bíblia não fala declaradamente como ele morreu, mas acreditamos que ele foi decapitado. E você vê a história de um homem de Deus, que muitas vezes a gente fala que nós estamos sozinhos, que não temos ninguém, e esses homens encarcerados, escrevendo cartas. Chega um momento nessa carta que Paulo fala assim: ei, chama Marcos, porque lá no começo do ministério de Paulo, Marcos não andou. Chegou um momento que ele se separou de Paulo, e chegou um momento que Paulo agora falou assim: mas eu quero Marcos agora, porque tem pessoas, irmão, que Deus vai afastar de você no momento que você está passando, dependendo da fase que você está passando, Deus vai afastar. Mas isso não significa que ela não tem um valor para você e para o reino. Tem pessoas que Deus afasta para que lá na frente você lembre delas e fala assim: ele é muito importante, traz Marcos para mim. Paulo entendeu que naquele momento que estava com Marcos lá atrás, ele não tinha ainda maturidade, não era o tempo propício para a obra. Mas quando ele está encerrando quase a carreira dele, antes de morrer, evangelista Robson, ele chama, fala assim: ei, Timóteo, venha depressa, antes que o inverno chegue, traz para mim a minha capa, traz os meus livros, traz principalmente os pergaminhos, e chama Marcos, traz Marcos, porque para mim ele tem uma grande importância nessa obra. Então vai ter um momento que você vai ter que entender algumas coisas, porque Deus, ele trabalha debaixo de propósito, ele une propósito, ele afasta propósito, ele trabalha debaixo de um tempo, e tudo isso vai com calma, irmão, e com maturidade. Se você deixar o homem falar, o velho homem se manifestar, talvez você vai atrapalhar o que Deus está querendo fazer. Então Paulo adquiriu uma sabedoria, uma graça muito forte. Esse camarada, ele foi estruturado realmente debaixo do conhecimento da palavra. Ele conhecia a palavra, conhecia a Torá, mas ele não conhecia a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não conhecia o Cristo que ele perseguia. Se você for observar a palavra e entender o chamado de Paulo, você vai ver que Deus usa Paulo para ir até lugares que Pedro jamais chegou. Deus levanta Pedro para pregar para os judeus, e Deus queria levantar Pedro para ir mais longe, porém Pedro tinha seus limites, e para a obra não parar, Deus levanta um que era perseguidor, que passa agora a ser perseguido por amor do Cristo, do Evangelho. Entenda uma coisa, irmão, a gente não passa por perseguição. O Brasil é uma nação abençoadíssima. O Brasil é realmente uma terra abençoada. Se você observar o Brasil e comparar com as outras nações, você vai ver que você está numa terra que realmente mana leite e mel. Então existe algo que a igreja precisa desejar, é um avivamento, para que a gente não saia dessa zona de conforto, dessa acomodação que o diabo quer que nós realmente conseguimos ficar estacionados. E o Senhor quer tirar você dessa zona de conforto para te alavancar, para alcançar vidas e pessoas que estão aguardando a igreja. A igreja, irmão, somos nós. A igreja é você, a pregar o evangelho da verdade e salvar o maior número de vidas enquanto você viver. Você consegue entender que isso acontece debaixo de uma experiência que nós precisamos viver algo sobrenatural.
Você precisa viver algo para você transferir. Não adianta você simplesmente duplicar ou reduplicar ou falar o que você simplesmente ouviu do altar. Amém? É bom demais você compartilhar, viver o vídeo, curtir, comentar e compartilhar. Mas entenda isso, Deus vai te levantar para ser essa voz. Deus vai te levantar para você ser essa voz. Glória a Deus. Tudo que é bom a gente quer que as pessoas vivam, independente se elas vão querer aceitar ou não, independente da escolha delas, mas a gente quer passar o Cristo para esse mundo, para esse Brasil, para essas nações. E Deus quer te dar uma experiência para você ser marcado. Porque quando você é marcado, agora é impossível não passar algo que Deus fez na sua vida. É impossível você se calar. É impossível você ficar sentado no banco querendo ouvir a palavra e agora você só quer ouvir e não quer saber mais de nada. Não, é impossível. Alguém que experimentou da presença, da glória, da unção, não desejar com que alguém também receba aquilo que você sabe que é verdadeiro e real. Porque eu não estou falando de uma ideologia, eu estou falando de uma realidade. Eu estou falando de um Deus que reina e que enviou Cristo para que estivesse aqui na terra, para que eu e você carregássemos a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você anda, o Espírito Santo anda. Irmão, quando você está até disposto aí, você não sabe nem o que falar, o Espírito Santo vai lá e abre a tua boca para você falar. Preste muita atenção, essa semana eu fui cortar o cabelo, fiz um plano aí de R$100, plano de R$100 bom, que você vai lá 5 vezes, e já está incluso, né? Fui lá fazer o corte. Olha o que Deus faz. Eu gosto de cortar na quinta. O rapaz passou mal, que é o Bruno, que já está indo lá no Futebença, graças a Deus. E da onde, no primeiro mês que eu comecei a cortar o cabelo, para a glória de Deus, 4 meninos já estão indo lá no futebol jogar bola. Vai 5, né? Mas já foi o 5. É que segunda eu estava num propósito, né, muito forte. 6 anos de namoro, irmão, comemorando, coisa linda. E 5 meninos já foram lá jogar uma bola. Sentei na cadeira para cortar meu cabelo. O menino tem 25 anos. A mulher, a namorada dele, está grávida. Vai nascer a menina, chamada... falou o nome da menina? Maitê. Maitê vai nascer. E ela conversa. Eu falei assim, mas você não frequenta a igreja? Nunca foi na igreja? Conhece Jesus? Falou assim, Sandrão, assim, né? Sabe aquela conversa legal? Aí, Sandrão, não manjo nada, irmão, de Jesus. Eu falei, você não manja nada de Jesus? Você não sabe nem qual o propósito que ele morreu na cruz, nada? Eu falei, um dia até falaram para mim, mas eu não sei por que Jesus morreu na cruz. E o ambiente não estava legal para falar a respeito do Cristo. O Espírito Santo me deu uma graça para mim ficar em silêncio. E eu falei, Senhor, por que eu não posso falar? Porque eu já pego o pacote geral, porque eu já falo baixo, né? Já vai para todo mundo. Aí o Senhor falava assim, não. E eu fui falar com Deus, por que não, Senhor? Ali, falando com Deus, eu me calei e o Senhor me dava esse entendimento. Você não pode falar do Cristo que te ama, que te escolheu, de uma forma tão supérflua. Você não pode falar simplesmente que Jesus morreu na cruz por você. Não fala isso. Você vai ter que falar com ele com qualidade, porque eu vou marcar a vida dele. Aí eu fiquei quieto e falei assim, vamos ter que conversar uma hora. Ele falou, eu quero ir lá na tua igreja. Quero ir lá, depois que a minha filha nascer, porque eu já tinha falado também do batismo, que a gente não batiza criança. A gente apresenta as crianças e depois elas por si mesmas, quando ela entender, elas escolhem se elas vão descer as águas ou não. E ele já começou a entender algumas coisas. E o Espírito Santo falou assim, não fala
nada. Marca com ele. E segunda-feira amanhã a gente vai estar lá no futebol, né? Vamos estar juntos, não sei se é amanhã. Mas o que Deus falava para mim falar para vocês hoje, dentro daquilo que eu vivi, irmãos, como alguém de 25 anos está na terra, preste atenção, como alguém com 25 anos está na terra e não sabe nada de Jesus. Alguém consegue me falar? Alguém consegue entender que a igreja precisa despertar? Alguém consegue discernir que alguém que entra lá é crente, mas não fala de Cristo, porque ele só quer cortar o cabelo dele e vai embora? Alguém consegue entender que aonde você entra é o local que Deus já preparou para você pregar o evangelho? Você consegue entender que não é por acaso que você vai no poupa-tempo renovar a sua CNH? Não é por acaso que o seu documento ficou ultrapassado, que você tinha foto de adolescente ainda no RG? Que você vai ter que ir lá no poupa-tempo e naquele dia o Senhor já sabe quem vai estar lá na fila com você, que você vai sentar do lado de uma pessoa que talvez está clamando para viver um milagre, e você será a boca de Deus para falar desse amor, desse Cristo. Será que você consegue entender que na fila do pão que você entra para comprar o pãozinho de manhã, se você come o pãozinho de manhã, ou no mercado, ou no açougue, aonde você entra, a pessoa que você está lá, que está na fila do caixa, até a mesma mulher do caixa, o Senhor já sabia que você estaria de frente com a irmã Simone, com a irmã Joana, que o Senhor já sabia, e que a igreja precisa despertar para isso. Você tem a consciência disso, irmão? Ou você acha que você só está vivendo porque você está vivendo, que a rua que você mora, todo mundo te conhece, e que você é bom dia, boa tarde, boa noite, e que você tem um campo missionário na sua rua, que a família que você nasceu é uma família que Deus tem um projeto. Você tem entendimento disso? Mas todos me conhecem, é melhor ainda. Todo mundo te conhece, a tranqueira que você era, é melhor ainda. O rótulo ele cai, Deus transforma o homem. Tira o rótulo que Satanás queria marcar e te transforma, irmão. Você lembra de Jacó? Deus transformou Jacó em Israel, em príncipe. Você consegue entender que o Cristo morreu na cruz para que você tivesse a presença do Espírito Santo para ser luz dessa terra, para ser o sal dessa terra, e a igreja está parada, irmão, um homem de 25 anos. Você consegue entender que por várias vezes, quando nós saímos para evangelizar, que faz 24 anos que eu sirvo a Cristo, eu aceitei Jesus com 24 anos. Na verdade, eu declarei Jesus com 12 anos na minha vida. Quando passou, foi na casa da mamãe, e eu ainda com 12 anos, ela estava tendo um estudo bíblico na cozinha. Pastor Benedito da Igreja Batista Tradicional, irmãos. Lendo a Bíblia e eu lá quieto. E eu lá, tipo assim, tem que fazer, né? Eu vou ficar aqui. Minha mãe me chamou, sentei na mesa. A mesa. Na mesa não, né, irmão? A mesa. Sentei à mesa, fiquei quieto. Daqui a pouco aquelas palavras foram entrando. Meu Deus, comecei a sentir um negócio. Irmão, Batista Tradicional, Bíblia. Tradicional, para quem não sabe, não acredita nos dons do Espírito. Bíblia, Tiagão. E o Espírito Santo começou a me catar por dentro. Com 12 anos, estava lá à mesa. Comecei a chorar. Comecei a sentir algo assim. Falei, Deus, o que é isso? Aí ele vira e fala assim: o Senhor Jesus Cristo está te chamando. Um homem zarrão, meio duro, poucas palavras.
E minha mãe chamou ele, porque através da minha tia, que é a irmã da minha mãe, que já estava nessa igreja, que já tinha aceitado Cristo, e minha mãe foi confrontar o padre, porque ela falou assim: eu não estou entendendo, levou a Bíblia para a igreja católica. Você já viu um católico levar a Bíblia? Agora está tendo mais, né? Antigamente não tinha. Por quê? Porque era só os pães, porque era só aquilo que eles queriam que você soubesse. Mas quando você tem a Bíblia na sua casa e não fica só no Salmo 91, e minha mãe começou a ler a Bíblia, e ler a Bíblia, e ler a Bíblia, até que ela falou assim para o padre Daniel, falou assim: senhor padre, meu amigo, te amo, viu? Olha, você é um cara legal, mas me tira uma dúvida aqui, por que a Bíblia está dizendo isso, e vocês não ensinam assim? E o padre falou assim: ô minha filha, eu não posso falar disso, porque se eu falar disso, eu sou expulso do catolicismo, da igreja católica. Aí ela vira para o padre e fala assim: mas padre, não é melhor obedecer a Deus do que a homens? Deus do céu. Aí ela falou assim: é melhor obedecer a Deus. Aí ela falou assim: ah tá, muito obrigado, então eu vou obedecer a Deus. A partir daquele momento, minha mãe lendo a Bíblia, Deus abre os olhos dela, e ela fala para minha tia, que já indica o pastor para ir lá na minha casa, e eu com 12 anos à mesa, depois de 1, 2, 3 semanas de estudo, eu comecei a chorar, e eu fiz a minha oração de confissão com 12 anos, lendo a Bíblia, ele explicando a Bíblia. Por quê? Porque ela quis sair do raso, ela queria saber mais da Bíblia. Sabia que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e é o menos lido? É o menos compreendido. Todo mundo tem uma Bíblia em casa, mas se você falar assim: já leu ela? Dificilmente alguém vai falar assim: eu já li a Bíblia de capa a capa. E o Senhor quer te dar o crescimento, mas é no Espírito, através da palavra, do entendimento, para que você não seja furtado, roubado, enganado, iludido em várias outras doutrinas. Eu tive essa experiência com 12 anos. E aí, apóstolo? E aí que o pastor foi para a igreja dele, minha mãe foi para outra igreja, e ela não teve o poder da mentoria, da disciplina. E quando eu cheguei nos meus 14 anos, o diabo começou a colocar pratos e pratos e pratos e pratos, e eu me perdi até chegar nos meus 24 anos, quando eu confessei Jesus em maio de 1998, e fui batizado no 3º domingo de outubro de 98, quando eu não sabia de nada, mas aquilo voltou para mim de novo, aquela chama voltou a acender de novo, o Espírito Santo me chamou de novo, Miguel. Aí com 24 anos o Espírito Santo me cata, e eu me entrego agora, não na casa, no altar, e ali começa a minha vida com o Espírito Santo, uma experiência com o Espírito Santo, uma transição, uma guerra, uma batalha terrível, de transformação, de 2 anos buscando o Senhor, e não era batizado em línguas. Por quê? Porque tinha muita coisa dura no meu coração, irmão. Tinha muita coisa que estava entulhada dentro do meu coração, devido às circunstâncias que eu passei. Deus queria me tirar, me limpar primeiro, para que a água do Espírito começasse a jorrar, e eu falasse em novas línguas. Preste muita atenção, Deus quer te batizar em línguas, mas Ele quer te limpar primeiro. Ele quer que você confesse primeiro. Ele quer que você deixe primeiro. Ele quer que você tenha uma experiência. Ele não quer só te tocar hoje, amanhã e depois, não. Ele quer que você fale em língua todos os dias, todas as horas. Está no banheiro falando em língua, está na casa, está andando no carro, está andando na rua, no mercado. O Espírito Santo vai falar com você toda hora.
E Paulo está dizendo assim: ei, quem fala em língua edifica-se a si próprio. Você consegue entender o que é edifica-se? Você está arrebentado, aí você não fala em línguas. É o dia que você tem que mais falar em língua, irmão. Estou arrebentado, eu vou chorar, vou para o quarto. Não, vai falar em línguas. Vai deixar o Espírito, porque eu já falei isso várias vezes. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8. Ele vai lá entre juntas e medulas, de divisão da alma e do Espírito. É a palavra. Você vai lendo a Bíblia, você vai falando em língua. Aí ele vai lá entre juntas e medulas. E ele consegue o que? Discernir a intenção do teu coração e do teu pensamento. O que é isso, apóstolo? Nem o que você sabe, o que você está sentindo, como que você está sentindo, por que você está mal, ele sabe. Aí quando você começa a falar em língua, ele vai lá dentro de você, pega tudo isso e leva diretamente ao Pai. Meu Deus, ele leva direto para o Pai, aquilo às vezes que você nem sabe por que está sentindo. Aí você edifica, por quê? Porque você fala diretamente com o Pai. Quando você está falando em língua, você está falando diretamente com Deus. É um canal direto, irmão. Não tem interrupções. Aquilo que você não sabe, que você não entende, Ele sabe, Ele entende. Tem coisas e tem pessoas que já passaram por nós aqui, que por várias vezes está indo bem, mas chega um determinado tempo da fase que tudo aquilo volta, e aquele sentimento, aquela batalha, aquela angústia, aquele negócio, que a vontade de ir embora da igreja, a vontade de não querer mais, volta. Amém? Aprende uma coisa: o diabo, irmão, ele é repetitivo. Consegue falar isso? O diabo é repetitivo. Ele tentou Jesus por 3. Camarada é ousado, irmão. Veio um dia, veio outro. No terceiro, que ele viu que Deus realmente era com ele na palavra, irmão. Por isso que o diabo vai vir, ó, por 7 caminhos. Mas vai ter que fugir. Ele vem por um caminho, mas por 7 ele vai fugir de você. Ele vai se perder no meio do caminho, ele não vai te achar. Por quê? Porque é a palavra. E na hora que ele vier, toma a palavra. E na hora que ele vier, eu não estou com a palavra, fala em línguas. E não estou falando em língua, então bota um louvor. Porque a Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Você consegue entender isso? E ele está preocupado, Paulo está preocupado, por quê? Porque ele teve uma experiência, e é a experiência que eu quero profetizar sobre a tua vida. Preste muita atenção. Paulo, ele era um aluno de Gamaliel. O camarada conhecia a Bíblia, mas não conhecia o Cristo. Amém? E o Senhor diz que ele estava perseguindo. A Bíblia fala que ele era um perseguidor, um cara que era sanguinário. Ele queria matar realmente os cristãos. E quanto mais perseguia, quanto mais os crentes cresciam. Quanto mais o diabo te perseguir, quanto mais você vai crescer. Quanto mais luta você estiver passando, fica tranquilo, vai passar. E quanto mais batalha, mais guerra, mais luta, maior será o crescimento. Maior será a bênção de Deus. Maior serão os milagres de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz que ele pega as cartas, está sentindo aonde? Estrada de Damasco, sentindo a Damasco. Quando ele está sentindo a Damasco, a Bíblia diz que uma luz brilha, Atos capítulo 9, brilha na frente dele. E a Bíblia diz que ele cai ao chão. Alguns dizem que ele não caiu do cavalo, mas ele estava indo para Damasco no cavalo. Quer dizer, Paulo experimentou realmente a queda do... Realmente, literalmente, ele caiu do
E isso era um propósito de Deus. Às vezes você vai cair do cavalo para que Deus se apresente e te leve realmente ao centro e ao conhecimento dEle. Deus é assim. Porque se você não se submeter e continuar na sua força, Ele vai ter que te parar de alguma maneira. E às vezes você vai cair do cavalo. Tem uma expressão isso. Cair do cavalo. Minha avó falava isso. Cair do cavalo. Caiu, vó. Cuidado para não cair do cavalo. Mas não tem cavalo, vó. Cuidado, irmão. Então entenda uma coisa. Deus está querendo te revelar algo. E às vezes você está no seu braço, na sua marrudez, com o seu coração duro e não está entendendo. Aí Deus faz o quê? Se apresenta. E quando Ele se apresenta, a primeira coisa que é sinal na vida do homem, quando conhece Jesus, ele vai ao chão. Ah, meu Deus. Está preparado, irmão, para ver a glória de Deus? Então, antes de cair do cavalo, vai para a boca no pó e vai-se ao chão. E fala: Deus, o que o Senhor tem comigo na terra? Fala para mim o que o Senhor tem comigo nessa terra. Porque eu não quero cair do cavalo, eu quero botar minha boca no pó, porque eu sei que ainda há esperança. Senhor, o Senhor pode me revelar algo antes de eu sofrer algo. Deus, Ele não quer que você sofra. Às vezes a gente sofre porque a gente está duro demais. Cabeça dura demais, não está entendendo os sinais. E quer continuar na força do seu braço. Aí Deus faz o seguinte: cai do cavalo, meu filho. Ouça a minha voz. E ele ouve: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Na hora que ele cai lá no chão, porque no cavalo ele não está ouvindo a voz de Cristo. Quando ele está no chão, ele ouve, e ele fala: Senhor, é tu? Aí ele fala assim: sou eu, o Cristo, a quem tu me persegues. E começa a falar com ele. Na hora que ele está falando com Cristo, na visão, na luz, a Bíblia diz que os amigos deles estão ouvindo, mas não está vendo a luz. Por quê? Porque Deus, Ele quer se apresentar diretamente para Paulo. E quando ele enxerga aquela luz, o Senhor cega ele. E durante 3 dias, ele vai para dentro da cidade de Damasco. E ele fica cego. E a Bíblia diz que ele faz um jejum. Durante 3 dias ele não come nada. Até que o Senhor toca no sacerdote, num servo temente a Deus chamado Ananias. Ananias já conhecia a fama de Saulo. Tem gente que vai chegar aqui, irmão, que você vai falar assim: misericórdia. Esse aí, apóstolo, cuidado, hein? É os 2 pés lá atrás. Porque a fama desse é terrível. E aí eu vou te falar assim: é Deus puro. Porque Deus ainda é Deus que chama aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Irmão, preste atenção. Não se confunda. Não se confunda. Deus está te chamando para viver algo sobrenatural. Deus vai respeitar porque Ele te deu o livre-arbítrio. Se você não quiser, Deus levanta um perturbado lá de fora para levantar aqui dentro e fazer o que você não der. E fazer às vezes o que você não está querendo fazer. Aí Deus levanta um Saulo, um perseguidor. Ananias fala assim: Senhor, tinha outro cara não? Não, vai lá que para mim esse cara é precioso. Eu vou ensinar ele a importância dele sofrer pelo meu evangelho, pelo meu nome. A Bíblia diz que Ananias chega, ele já estava orando. Paulo estava orando, Saulo estava orando ainda, o nome de Saulo. Ainda não tinha trocado a identidade dele, mas Ananias fala assim: o Senhor me mostrou em uma visão quando você estava. Ananias tem a visão, quando você estava a caminho de Damasco no seu cavalo e você cai e fica cego. E o Senhor me trouxe até aqui para mim impor as minhas mãos sobre os seus olhos.
E a Bíblia diz que quando Ananias coloca a mão sobre a face, os olhos de Saulo, saem umas escamas, irmãos. Sabe aquelas escamas de peixe? É como se tivesse escamas de peixe nos olhos de Saulo. E quando Ananias coloca a mão e ora, as escamas caem dos olhos de Saulo, e Saulo volta a enxergar. Tem escama que vai cair dos seus olhos. Tem escama que vai sair dos seus olhos. Eu quero profetizar: a unção do Espírito vai abrir os seus olhos para que você volte a enxergar, para que você volte a ouvir, para que você volte a ter a sensibilidade nos teus sentidos novamente. E nada vai poder te parar, porque a unção e a oração vai abrir os seus olhos novamente. Ele tem essa experiência. Paulo começa a pregar aquilo que ele experimentou. Estuda a palavra. Estava eu com uma fúria, querendo matar os cristãos, como de repente uma luz veio e falou comigo. Eu falei: Cristo, é o Senhor, é o Senhor. Fiquei cego. Ele começou a dar o texto. Olha para o teu irmão e fala assim: se prepara para dar o teu testemunho. Se prepara para contar as tuas experiências com Deus para as pessoas. Se prepare, irmão, porque às vezes você está tão aí no seu cavalinho. Lembra do bom samaritano? Lembra? Bom samaritano, lembra, irmão? Estava indo a caminho, aí toma um couro dos ladrões, fica jogado. Aí passa primeiro quem? O sacerdote. Olha, o sacerdote, irmão. Presta atenção, olha que lindo. O camarada arrebentado, um samaritano. Sacerdote olha e faz: isso aí tomou um couro feio, hein? Depois passa um levita, aí olha e fala: meu Deus. Aí vem um o que estava caído, estava arrebentado, à beira do caminho, o sacerdote e o levita. Aí vem o estrangeiro, vem alguém que não tem os mandamentos da palavra. Conhece alguém que só falta ser cristão? Conhece? Essa pessoa, esse ser humano é maravilhoso. Só está faltando, ele adora isso, ele adora aquilo, um cara é excepcional. Só está faltando. E eu estou lembrando de algo que aconteceu essa semana. Também essa semana. Como ele tem cabismo, falei: amor, olha a festa desse brother meu, amigão meu de 30 anos, irmão. Festa fechada, padrão FIFA, top. Quem estava lá? Alexandre Pires. Fechamento, cantando com a família, cantando com ele. Irmão, top. Família abençoadíssima. Aí eu falei: amor, olha só. Aí ela falou assim: só está faltando uma coisa. E se Jesus voltar, como será? Meu coração, falei: Deus. Tem gente que está em tantos lugares, irmão, que acontece, sabe o quê? Que a igreja olha e não está entendendo. Eles estão tendo tudo, mas não está tendo o principal. E o principal você tem, você carrega. Irmão, a Bíblia fala que Jesus dá poder aos discípulos. Os discípulos saem e os camaradas voltam felizes demais. Por quê? Porque ele está expulsando os demônios. Os discípulos falam assim: agora vocês vão lá, vai fazer o teste agora. Primeiro endemoniado, pode botar para quebrar que esses demônios vão sair. E eles voltam muito mais felizes do que eles saíram. Por quê? Porque os demônios falam assim: Senhor, os demônios nos ouviram e nos temeram, e eles tiveram que me obedecer. Aí Jesus fala assim: ei, não fica tão alegre não,
porque os demônios vão lá e te obedecem. Se alegrem de verdade, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Se alegre com isso. E parece que a igreja não está alegre. Parece que você tem que despertar para isso, querido. O Espírito Santo habita dentro de você. Você já foi salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus. O teu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar, a noiva vai subir e vai morar na Nova Jerusalém, na eternidade. Então não tem tristeza nessa terra, não tem felicidade nessa terra, não tem nada que possa roubar a alegria do Senhor na tua e na minha vida. Mas o diabo está cercando, cirandando, cegando as escamas. Às vezes você está vendo a vida de alguém, a vida de outro, só que você não está vendo a unção do Espírito que já está em você. E quando você fala, irmão, surte algo. Por quê? Porque você não está falando de você, você está falando daquele que está em você, que habita em você. Então, entenda isso, Paulo tem uma experiência. Quando ele chega na igreja de Éfeso, amém? Que é em Atos capítulo 19 que nós lemos. Ele está impactado, porque ele vai encontrar com uma roda de discípulos. Discípulos de quem? De Cristo. Lucas escreve a carta de Atos da igreja, a igreja primitiva, aproximadamente 90 anos depois de Cristo. Doideira, né? Se você pegar capítulo 1 de Lucas, ele está falando ao Teófilo. E depois, quando ele começa o livro de Atos dos Apóstolos, primeiro capítulo, ele fala excelentíssimo Teófilo. E vários sinais dão a entender que foi escrito a carta de Atos pelo Dr. Lucas. E ele está trazendo algo sobre a igreja tremendo, porque ele começa a andar com Paulo, o apóstolo, o camarada que faz o que a igreja precisa fazer. Entenda uma coisa, o Cristo morreu por quem, irmãos? Por quem que Jesus morreu? Por quem? Por todos. Que Deus amou o mundo, que entregou Jesus para todo que nele crê. Mas Jesus vem morrer para quem? Ele morre por todos que crê, mas Jesus vem resgatar os judeus. Jesus vem morrer pelos judeus, mas os judeus o rejeitaram, lembra? Foi eles que sacrificaram. Os mesmos que estavam lá liberando, vai, prende, mata Jesus, solta Barrabás. É os mesmos, isso, crucifica, mata. É os mesmos que quando está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois que a unção derramada, o Espírito paira sobre a igreja, Pedro é tomado numa unção, e ele começa a ministrar o povo para que se arrependa dos seus caminhos. Os mesmos que crucificaram Jesus falam assim: mas e nós, o que temos que fazer? Pedro fala assim: vocês precisam se arrepender e ser batizados. Os mesmos que crucificaram, Deus permitiu o tempo passar para que eles também fossem salvos. Há uma presença de Deus que quer te dominar, irmão, que quer te arrancar dessa morbidão. Ela quer te envolver numa unção, para que você seja uma carta realmente viva, escrita, para que você alcance as pessoas, e as pessoas possam ver Cristo em você. Não é você, não sou eu. Se você pensa que é fácil estar aqui, irmão, você não tem ideia que está aqui, porque tudo que eu prego, eu sou pregado primeiro. Tudo que nós pregamos aqui, a palavra me pregou primeiro. E tudo que eu estou pregando, eu sou provado primeiro.
Então, o que eu estou passando é o que eu estou vivendo, e é o que você precisa viver. Você precisa anunciar. E Paulo chega agora em Éfeso e vai encontrar com os discípulos, e ele vai fazer uma pergunta. Diga, uma pergunta certa, vai te revelar o que é que está acontecendo com a pessoa. Deus vai fazer você fazer a pergunta certa para te mostrar o estado da pessoa. Na hora que a pessoa falar do estado dela, você vai transferir o que está em você para a vida dela. Paulo fala assim: e aí, vocês estão aqui? Que legal. E aí, já foram batizados? Conhecem o Espírito Santo? Olha o que os caras falam. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo fala assim: mas espera aí, que batismo vocês batizaram? Eles falam: batismo de João, batismo do arrependimento. Batismo de João, lembra? Mateus, cambada de víboras, fariseus, sacerdotes, arrependei-vos, que é chegada a ira vindoura. Olha seus cobras, suas víboras, seus demônios. Se arrependei-vos, é chegado. Está chegando um aí, eu vos batizo com água, mas tem um que é maior do que eu, que era antes de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Paulo experimenta isso. Quando cai a escama dos olhos dele em Atos capítulo 9, a primeira coisa que Paulo faz, ele se levanta e vai ser batizado. O que é o batismo? O batismo é para selar o arrependimento. O batismo não salva, o batismo é um cumprimento de mandamento. Quando você se arrepende de verdade, entrega a vida para Jesus de verdade, se arrepende do que você era a vida toda, aí você fala assim: eu preciso descer as águas, eu preciso ser selado nas águas, porque eu já me arrependi. E quando você se arrepende, desce as águas, você nasce de novo. E Paulo agora chega em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, esses caras só conheciam o batismo de João Batista. E Paulo fala assim: então eu vou te apresentar o Espírito Santo. E começou a pôr as mãos sobre eles. E começou por quê? Porque as mãos, porque a mão é um canal de transferência. Ei, olha para a tua mão aí. Há uma unção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua mão. É através da mão. Lembra Atos capítulo 3? Lembra a palavra que o Batimona pregou na quinta-feira agora? Pedro e João na porta do templo Formosa, falando: ei, paralítico, eu não tenho ouro e não tenho prata. Na hora que ele pega a mão do paralítico, ele pega a mão e transfere a unção, e levanta o paralítico na hora. Ele sai pulando. E entenda, levanta a tua mão para o céu. A sua mão vai alcançar alguém todos os dias. A sua mão vai tocar em alguém todos os dias, para curar, para salvar, para libertar, para expulsar demônio, para batizar alguém que está esperando você chegar. Oh meu Deus, Deus vai te levar em lugares que a sua mão vai tocar, porque Ele já te liberou poder, autoridade. Só você que crê, só você que crê. Olá do canto chorobá, o açai. Paulo começa agora a transferir, porque ele só pode transferir aquilo que ele tem. Você só pode dar para alguém aquilo que você tem. Você só pode levar alguém no lugar que você já foi. Eu te pergunto, irmãos, quando Paulo olha para aqueles homens, a pergunta foi essa: qual o batismo? Batismo no Espírito Santo. Eles falam assim: nem mesmo sabíamos que havia o Espírito Santo.
Romanos capítulo 8, versículo 19, um dos versículos que eu amo demais. Esse versículo, irmão, você precisa gravar, marca texto, grifar. Isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há uma expectativa aonde? No mundo. A expectativa, você sabia que tem profeta lá no Sambódromo agora? Você sabia que tem profetisa tomando cá todas? Você sabe que tem vaso que está lá no arrebentando, irmão? Quem era um? Eu também. Quem era um largado? Bagunceiro, da noite, da balada, cachaceiro. Só eu e a meia dúzia. O resto era tudo santo. Nunca pecaram, é tudo anjo. Estou vendo as asas nas costas. Entenda isso. Alguém ministrou você. Alguém te deu uma pérola. E essa pérola está dentro de você. E ela não vai sair de você. Você precisa transferir para alguém. Você precisa ser boca de Deus para a vida de alguém. Nós saímos agora, irmão, 4 anos a fazer o ministério Yeshua, dia 23 de junho desse ano, 4 anos. Deus deu a ordem, agora vai. Podem ir para as redes sociais. Isso aqui não é para se aparecer. Isso aqui é para falar do Cristo que mudou a minha vida, que deu a chance e me recolocou no altar aonde o diabo me tirou. O diabo tirou muita gente do altar. E eu não sou melhor que ninguém. Só fui restaurar a minha vida, fiquei sentado 2 anos. Sabe para quê? Para reconstruir o meu altar. Porque eu sabia o que eu precisava. Precisava passar por uma restauração. E aqui a graça de Deus. Deus deu esse lugar, irmão, que vai expandir para a direita e para a esquerda. Escreve isso. Deus vai expandir para a direita e para a esquerda. Porque Ele é bom, a graça, a misericórdia dEle se renova todos os dias pela manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. Entenda, Jesus morreu por quem? Pelos judeus. E todos que nele crê. A Bíblia diz que os judeus o rejeitou. Mas o Cristo, João 15, pega os gentios, os que estavam longe, os que não tinham promessa, e enxerta a gente na videira. A promessa que era para Israel, para os judeus, nos alcançou. Por isso nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Por quê? Porque Ele nos adotou. Nós somos filhos adotivos de Deus. Até onde eu sei, o filho adotivo deveria ter uma gratidão maior do que o filho biológico. Porque era rejeitado, desprezado, abandonado. Mas alguém, o pai, amou o primeiro, chamou para perto, trocou suas vestes, te deu a mesma herança e o mesmo direito do filho biológico. Eu acredito que nós tínhamos que ser 2 vezes mais tocha, mais avivado, mais alegre, mais gratos por tudo que Ele já nos deu.
Você consegue entender aonde a gente está, irmão? Que Deus nos deu esse direito. E a gente está aqui na guerra, na luta para pagar um aluguel. A igreja tem que vir. Irmão, o meu coração tem algo com as missões. Deus, eu tenho isso comigo no meu coração há muitos anos. Muitos anos. Quem sabe, conhece bem a minha história e sabe que eu tenho um filho espiritual chamado Éder, pastor Éder. Está na ilha de Macau, lá na China. E ele foi fazer umas missões nas Filipinas. E mandou umas fotos para mim. Meu coração ardia, irmão. O chinelo dos meninos era tipo 35, 36. Usando um chinelo de 42, 43, 44. As camisas 10 vezes maior. Um povo totalmente largado, humilhado. Um povo desprezado, irmão. Um povo carente, necessitado de tudo. E eles foi para lá. E o meu coração, e eu falei com Deus, Deus, o Senhor vai nos honrar, Senhor, porque nós vamos abençoar as nações. Eu não sei qual que é as nações exatas, se é na África, se é a Filipinas, se é a Ásia, eu não sei, Pai, ou até mesmo o Brasil, eu não sei, mas existe algo no meu espírito relacionado a fazer a obra missionária. Aleluia, mas a missão que Deus te deu é agora. É agora, irmão. É no bairro onde você mora. É no seu trabalho. O campo missionário você já tem. Eu te pergunto, por que você não está ganhando almas? Vamos orar? Deus vai tirar as escamas. E eu profetizo que Deus vai te batizar com fogo, irmão. Com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Alassorobawassai. Fecha teus olhos, se põe de pé no seu lugar. Não precisa do louvor, não. Hoje não. Quero que Deus te pegue por dentro, se assim você deseja. Se você deseja isso, irmão, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a sua vida. Você vai ser impactado por Deus, pela palavra, pela unção. Vai ser impossível você ver alguém que Deus direcionar. Não seja aquele crente tudo, não, calma. Você vai ser impactado pelo amor de Deus, mas calma. Tem muito golpe aí. Recebi um agora à tarde. E o camarada pega uma criança e fala que a criança está perdida. E a criança falou do endereço, que queria levar a pessoa até lá. E eu recebi do Seabra, que é um dos diretores do prefeito. Mandou para mim agora. E eles faz todo aquele jogo sentimental para te abalar. A pessoa coloca a pessoa no carro e vai levar lá. Quando chega lá, é enquadrado, é sequestrado, é pix, é carro, é tudo. Calma. Deus vai te dar direções, tá? Primeira obra missionária, vem para o altar. Eu queria fazer isso. Vem para a liderança primeiro. Você tem líderes. Não vai sair fazendo a obra que você quer, não. Vai quebrar a cara. Deus está avisando isso antes. Vem para cá primeiro, vamos organizar. E assim Deus irá dar a estratégia. O que eu estou falando aqui, irmão, o que o Espírito Santo manda eu te falar, é porque você não está falando daquilo que eu te dei. Por que você não está ministrando? Por que você não está evangelizando? Por que você não está orando por alguém, em vez de você estar apedrejando, julgando? Ore por essa pessoa. Ore, irmão, que Deus vai te dar experiências demais.
Só que Deus quer te pegar. Deus quer te dar uma experiência no Espírito. Não só nas palavras. Deus quer te pegar por dentro. Fecha teus olhos. Põe a mão direita no seu coração. Eu profetizo, Pai, a minha mão não alcança todos agora, mas a tua mão alcança, Pai, e debaixo dessa unção, eu transfiro essa unção, eu transfiro, Pai. Nós transferimos desse altar, juntamente com a minha esposa, a bispa, a mulher que Deus, o Senhor, colocou na minha vida, Pai, para realizar essa obra. Nós transferimos, Pai, essa palavra direta para o coração, para o espírito desse homem e dessa mulher. Acende, Pai, e dê experiência do Espírito essa semana. Batiza, Pai, batiza, revela. Toma eles, Pai, dentro do quarto. Toma eles, Pai, na hora que eles ajoelharem para te adorar. Fala na língua deles, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vai tirando a escama, vai tirando a morbidez, vai tirando a frieza, vai tirando, Pai, o que o diabo colocou na mente, o que o diabo colocou no coração. Coloca agora, Espírito Santo, a tua mão. Começa agora a acender essa chama, começa agora a renovar essa família, começa a renovar esse homem, essa mulher. Espírito Santo de Deus, eu profetizo, esta semana, Espírito Santo, aqueles que ajoelharem, orarem, clamarem, irão ser tocados, tomados e serão levados para uma experiência contigo. É o Senhor Jesus. Eu profetizo, Espírito Santo, derrama dos dons, derrama do seu amor, limpa, Senhor, a mente desse homem, dessa mulher, limpa, Pai, essa criança, limpa essa família, Jesus, e chama eles, Pai, como o Senhor chamou Paulo lá na estrada de Damasco. Se apresente para eles agora, papai. Tira a escama, tira, papai, e faça eles ouvirem a sua voz. Faça eles ouvirem a sua voz, faça eles ouvirem a sua voz, faça eles ouvirem o chamado. Faça, Pai, levanta teus filhos como evangelistas, como Timóteo, Pai, uma obra excelente, que ele era evangelista, Pai, o filho fiel de Paulo, Pai. Levanta filhos fiéis, filhos que não vão negociar, filhos que vão te adorar, te buscar e ser evangelistas, Pai, ganhadores de almas, que não vão ter medo de pegar para o pobre, para o miserável, que não vão ter medo de pegar, Pai, por um encarcerado, não, para aqueles que estão doentes, não. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor tira o homem do monturo e do pó, e vai se assentar à mesa junto com príncipes. Sim, Senhor, aonde o Senhor deixar eles irem, se na mesa do presidente, da diretoria, se na mesa, Pai, de quem for, do milionário. Espírito Santo, dá ousadia, dá coragem, Pai, porque às vezes o milionário tem tudo, mas ele ainda te falta o mais importante, que é a tua presença. Sim, Senhor, sim, Pai, levanta homens e mulheres que ardem pela tua presença, que anseiam pela tua presença, Pai, que não tem medo, Pai, de pregar o evangelho, a tempo, a fora de tempo. Espírito Santo, levante a Yeshua para pegar na autoridade da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, esse ano, e nos trazer almas, vidas, que vão subir nesse altar para testemunhar que outrora estava vazia, pensando até em se matar, mas quando alguém pregou, o Espírito Santo de Deus entrou, fez morada, aleluia. Lembra, Senhor, da onde o Senhor nos tirou. Lembra, Pai, não deixa a gente esquecer de quem éramos. Lembra, Senhor, do lamaçal
que nós andávamos, Senhor, perdidos, mas o Senhor nos alcançou, papai. Oh Espírito Santo, eu abençoo cada um dessa igreja. Nós abençoamos, Pai, que eles queimem por Ti, Espírito Santo, que eles possam pôr as mãos sobre os enfermos, que eles possam curar, Senhor, libertar os presos de alma, de espírito, Pai, mas que eles possam ter uma experiência contigo, Pai. Quando eles orarem, Pai, esta semana, se possível ainda hoje, Pai, entra naquele quarto, Espírito Santo, entra naquele apartamento, entra, Pai, entra naquela empresa e muda a história dos teus filhos, Pai. Eu profetizo, muda a história dessas crianças, Pai, essas crianças que estão perdidas. Ei, Pai, levanta pais que eduquem, não com ignorância, mas com longanimidade, com autoridade, que vai mostrar o caminho da verdade, papai. Sim, Senhor, nos levanta para curar, para exortar, para edificar, Pai. Sim, Senhor, o Senhor é o nosso Consolador. Sim, Espírito Santo, batiza teu filho, Pai, batiza ele, Pai, batiza, Senhor. Sim, Senhor, purifique, batiza teu filho na unção, no nome de Jesus. Só quem crê, aleluia. Só quem Deus falou com você. Só quem acordou, estava dormindo. Só quem estava falando, eu não sei o que eu estou fazendo nessa terra, eu precisava dessa palavra. Aplaude ao Senhor, recebe a bispo em nome de Jesus. Deus abençoe.